Tá. Então, feita essa apresentação rápida, eu quero trazer para a reflexão de vocês a introdução de um livro que eu estou tendo a oportunidade que eu comecei a ler, que é chamado Dealing with Disasters, Perspective from Eco-Cosmologies. É um documento que faz parte de uma série sobre antropologia dos desastres. Novamente, como eu brinquei lá no começo da nossa conversa, eu sou muito mecanicista quanto à ideia de desastre. Para mim, a explicação ainda é a interação de variáveis. Só que eu acho que é um exercício também do pesquisador, do intelectual, sempre confrontar suas próprias ideias e convicções com outras perspectivas. E aí eu trago para o exercício de hoje a introdução desse documento, que é assinado por Riboli e Torri, uma grega e uma italiana, que ela traz 6 elementos para argumentar como a perspectiva da história da humanidade como desastres. Pode avançar? O que os autores colocam, então, nessa primeira abordagem? Eles passam a olhar a história da humanidade como um acúmulo de desastres. O que eles afirmam? Então, eles afirmam que todos somos sobreviventes, porque a história humana é construída sobre os escombros de desastres anteriores. É interessante a gente olhar essa perspectiva dos autores, porque a gente começa a refletir como uma série de desastres que foram acompanhando a humanidade foram responsáveis por construir algumas perspectivas e visões que a gente tem de mundo. E o mais curioso sobre isso é que muitos que estão chegando agora para o tema de desastres acham que os desastres eles são temas contemporâneos ou exclusivos quanto aos efeitos das mudanças climáticas. Não, a gente tem as mudanças climáticas agravando as ocorrências de desastres e esses fenômenos, da perspectiva que eu tenho, já acompanham a humanidade desde o começo. Pode avançar? Ainda nesse argumento sobre a história humana como acúmulo de desastres, as autoras vão trazer a imagem do Ângelos Novos, de Paul Klee, interpretada por Walter Benjamin, trazendo o anjo da história, olha para o passado e vê uma pilha crescente de ruínas. Cada ruína representando um desastre, uma civilização colapsada, um desastre natural ou social que impulsiona a humanidade para o futuro, ainda que a força. Claro que eu vou abordar mais em detalhes quanto a isso, e vocês não imaginam o tensionamento intelectual que eu tenho ao ler isso, a professora Nadiana até sabe disso, porque para mim eu tenho uma visão ainda muito mecanicista, e entender esse aspecto simbólico da ocorrência de desastre como uma força que impulsiona um futuro é curioso, porque ele vai trazer os autores, as autoras, como uma perspectiva de desconstrução e construção, como um avanço para a humanidade. No próximo, ainda na perspectiva sobre a história humana como um acúmulo de desastres, as autoras colocam: esses desastres não são apenas destrutivos, eles são marcos de transformação. Eu acho que daria para parar só nesse parágrafo aqui e fazer uma baita discussão. Claro que é curioso a gente olhar dessa perspectiva num exercício intelectual. Para mim, Abner, como pesquisador, como operador de quem está na ponta, é até difícil olhar e falar que é uma perspectiva de transformação, principalmente quando a gente se coloca no lugar de quem sofreu danos. Olhar, por exemplo, para os pais que perderam os filhos no incêndio da Boate Kiss, olhar para as pessoas que perderam seus familiares, como um relato que nós temos de uma filha que durante as inundações, as enxurradas no Vale do Taquari, passou a madrugada toda segurando a mão da mãe para que a água não levasse. Só que a mãe não estava mais viva, a mãe estava morta. Se coloquem nessa posição de que vocês vão passar a madrugada dentro de casa segurando o corpo da tua mãe para que a enxurrada não pudesse levar, só que ela já não estava mais viva. O quanto há de dramaticidade.
E aí, como é um exercício poder olhar, como essas autoras colocam, de entender os desastres como marcos de transformação. Para as autoras, os desastres são momentos de ruptura e reorganização que estruturam o tempo e o significado da existência humana. Isso, para quem viveu mais de 2024, eu acho que tem muito claro isso. Embora eu tenha observado ali no dia a dia das defesas civis algumas que se reorganizaram, outras eu só observei tinturaria e nada de mudança estrutural. Assim, o desastre não é apenas um acidente, ele é também um mecanismo de renovação, um processo criativo que destrói e reconstrói. Uau! É curioso ter outra perspectiva da ocorrência do desastre como esse mecanismo de destruição e reconstrução. Pode avançar? As autoras, depois de olharem para os desastres como a história da humanidade, como acúmulo dos desastres, ela traz o desastre nas perspectivas das mitologias e religiões. Isso, como pesquisador, como alguém que trabalha com o tema, eu já venho explorando já há um bom tempo de como a ocorrência dos desastres ao longo da história foi objeto de narrativas, em especial narrativas religiosas. Então, o que as autoras colocam? A Rivoli e Torrey mostram que em diversas tradições religiosas e cosmológicas, o desastre é uma força fundadora. Nos mitos de criação, o mundo nasce do caos, de uma destruição anterior. Vou fazer um breve parênteses, uma pena que está gravando, porque eu poderia dizer que não disse isso. Mas o próprio exercício da ciência, ao explicar o surgimento da matéria, qual é o argumento que a gente tem? A de uma grande explosão em função da concentração da matéria. Então é curioso observar como o desastre entra nesses símbolos. Pode avançar? E aí eu trago alguns exemplos, e o primeiro exemplo que eu trago, para mim ele é sempre simbólico, a Arca de Noé. A Arca de Noé, se a gente pensar, é o relato de uma grande inundação que nos foi trazido como uma punição divina em função da imoralidade humana. E é curioso, então, os autores colocam o dilúvio bíblico, o Ragnarok nórdico, os 4 yugas da tradição hindu e os 5 sóis de cosmologia mexicana. São todos exemplos de destruições cíclicas que dão origem a novas eras. É muito curioso isso, porque tem um livro que foi publicado pela Universidade de Cambridge sobre mitologia, e ele vai trazer como mitos de inundação aparecem em vários povos, como justamente um elemento de renovação. Em outras cosmologias, os desastres são, e como eu coloquei para vocês, são respostas divinas à desordem moral, ou, e aí eu acho que conversa com o nosso tema, ao desequilíbrio ecológico, uma forma de punição cósmica ou correlação da ordem do mundo. O curioso é que essa perspectiva da punição é comumente, empiricamente observada no relato das pessoas. Olha, nós sofremos com esse dano, porque olha o que nós estamos fazendo com a natureza. Pode avançar? O próprio termo desastre, ele vem do italiano disastro, do latim disastrum, mau astro, ou sob uma estrela errada, indicando a crença antiga de que os desastres eram influenciados pelos astros, ou seja, por forças cósmicas além do controle humano. É curioso a gente observar, porque hoje as pessoas colocam como sinônimo desastre e catástrofe, mas na sua origem, catástrofe tem um significado que inclusive foi abordado pelos primeiros cristãos de mudança abrupta. E a gente vê o conceito de desastre como uma configuração desfavorável dos astros com relação à sorte humana. Pode avançar? Encerrando essa perspectiva do desastre nas mitologias e religiões, as autoras colocam ainda que o desastre é também um marcador de sentido,
uma tentativa humana de interpretar o sofrimento e a perda dentro de uma narrativa maior de renovação e destino. Curioso quanto isso apareceu nas diversas perdas que nós tivemos com relação à pandemia da Covid-19. Indo para a terceira perspectiva do nosso tema, pode avançar? O desastre como possibilidade de criatividade. Os autores destacam que ao ultrapassar a definição mecânica, e eu, Abner, estou nessa definição mecânica, eu estou apresentando uma abordagem de sentido, mas eu ainda estou nessa abordagem, que eu acho que ainda os desastres podem ser explicados como uma interação de variáveis. Então, ao ultrapassar a definição mecânica, um evento abrupto que causa danos e mortes, o desastre também é um ponto de inflexão criativo. Ele rompe a continuidade do tempo e permite novas configurações sociais, culturais e sociais. O curioso com relação a isso é de que, olha uma sutil diferença que nós como sociedade temos de comportamento na resposta a desastre e terrorismo. Quando há ocorrência de desastre, é comum eu ser solidário e acolher pessoas que eu não conheço. Novamente, quem viveu mais de 2024 sabe o que foram os dramas dos primeiros dias em que a gente ia dar comida, a gente ia resgatar, a gente pegava as coisas que a gente tinha para acolher pessoas que a gente nem sabia. Perfeito? Perspectiva do desastre. No mesmo ano, 2024, ocorreu um lamentável episódio de uma pessoa que entrou com uma machadinha numa escola infantil em Santa Catarina e deliberadamente saiu atacando crianças. O que ocorreu uma semana depois daquilo? Todas as escolas do Brasil, sem uma ameaça real, fecharam as escolas. Qual que é a sutil diferença entre um episódio e outro? É de que na ocorrência do desastre, tu é solidário ao desconhecido. Na ocorrência de um ato terrorista, o que tu tem estabelecido é o medo. Então, qualquer desconhecido nesse momento é um objeto de rejeição. Nessa perspectiva ainda do desastre como possibilidade de criatividade, pode avançar? As autoras citam Mary Douglas no documento Purity and Danger, de 1966. O texto observa que a desordem é destrutiva, mas também fértil. Novamente, trago essa perspectiva da antropologia dos desastres desses dois autores, mas faço também aqui com vocês um exercício de como, para quem foi afetado, para quem teve danos, fazer uma afirmação dessa tem algum nível de dificuldade. O caos contém o poder da criação. A ordem é uma forma de restrição. Olha que curioso isso. Isso eu achei bem interessante. A ordem é uma forma de restrição. E o desastre, ao romper essa restrição, libera novas possibilidades. Curioso a gente observar como um evento que naturalmente está associado à geração de danos pode ser observado como um evento que libera novas possibilidades. Pode avançar? Assim, o desastre simboliza perigo e poder, ameaça e regeneração. O mesmo duplo papel encontrado nas mitologias que descrevem a destruição como prelúdio de uma nova vida. É curioso, eu vou trazer um exemplo dessa reconstrução eu não vou me lembrar o ano, foi publicado um artigo, foi feito um estudo etnográfico que ocorreu numa comunidade. Dois pesquisadores britânicos foram observar uma comunidade chilena que havia sido afetada por um grande terremoto. E eles observavam que era uma sociedade, eles sabiam que essa comunidade, ela tinha relações de patriarcado, que eu não preciso nem entrar em detalhes aqui para explicar para vocês isso. E aí eles puderam observar que depois da ocorrência do terremoto, a reconstrução daquela comunidade proporcionou uma reorganização dessas relações de gênero na comunidade. Então é curioso, dentro dessa abordagem que essas autoras trazem sobre o desastre como uma oportunidade,
o quanto em alguns lugares isso realmente representou uma reconstrução das relações sociais. Já numa quarta perspectiva da história da humanidade como desastre, as autoras trazem o perigo da travessia, o desastre como transição. O que elas colocam, então, nas cosmologias indígenas e nas narrativas xamânicas? Atravessar um desastre é atravessar limiares perigosos entre mundos. Essa travessia pode levar à perda, à loucura ou à transformação. É o mesmo motivo presente nos mitos em que o herói ou o xamã desce ao submundo ou enfrenta forças cósmicas para restaurar o equilíbrio. É curioso porque parte do sentimento que é vivido pelas pessoas que auxiliam, trabalham nos desastres, é justamente o sentimento de superação, o sentimento de resgate, o sentimento de salvação. Ainda na perspectiva do perigo da travessia, as autoras colocam que essa dimensão ritual e simbólica do desastre é central à perspectiva ecocosmológica do livro. Novamente, recomendo muito a leitura para vocês. O desastre é também um ato de comunicação entre o humano e o não humano, entre a terra e os seres espirituais. Na quinta perspectiva que essas autoras trazem sobre a história do desastre, como a história da humanidade como desastre, e aí eles colocam uma perspectiva quando o humano se torna o desastre. Claro, eu ainda tenho a minha visão mecanicista para explicar desastres, mas acho interessante trazer essa perspectiva das autoras, que vão afirmar que chegamos a um ponto que a própria humanidade se tornou o desastre. A espécie humana, por meio de suas atividades industriais, econômicas e tecnológicas, tornou-se uma força geológica capaz de alterar o clima, os oceanos e a biodiversidade do planeta. Eu acredito que é muito do que vocês já devem estar discutindo durante esses dias aqui. Eu gosto de argumentar que o desastre precede a humanidade ou pode ocorrer além da humanidade, mas isso a gente deixa para um outro debate, tudo bem? Ainda na perspectiva quando o humano se torna um desastre, essa visão rompe a separação clássica entre natureza e cultura. Pode passar? Essa visão rompe a separação clássica entre a natureza e a cultura. O desastre deixa de ser algo que acontece conosco e passa a ser algo que nós causamos. Eu acho que aqui já daria para parar para a gente começar a polemizar. Mas é interessante que eles ainda trazem essa perspectiva dessa definição. Então, o desastre deixa de ser algo que acontece conosco e passa a ser algo que nós causamos, como resultado de uma relação antagonista com o ambiente. Eu acho que isso conversa muito sobre a desconexão, que é o tema do nosso painel. Assim, a história humana é a história de um desequilíbrio crescente, um ciclo de criação, destruição e recriação, que agora atinge escala planetária. Eu já começo a caminhar para a finaleira. Os autores ainda trazem o desastre como revelação e advertência. Ao propor que a história humana é um desastre, as autoras não sugerem pessimismo, mas consciência. O desastre como revelação e advertência, o desastre é visto como um espelho moral e cosmológico, um aviso de que a forma moderna de habitar o mundo, baseada em exploração e controle, quebrou as relações de reciprocidade com a Terra. Você viu, professora Ana? Eu estou lendo isso. Ele nos obriga a reconsiderar nossas próprias cosmologias e reaprender com os povos que sempre compreenderam a interdependência entre humanos, espíritos e natureza. Essa abordagem ecocosmológica redefine o desastre não como fim, mas como limiar. O ponto em que a humanidade pode escolher entre repetir a destruição ou inaugurar novas formas de coexistência planetária. Para uma síntese final, eu já devolvi a palavra ao professor,
que eu trago como síntese dessa introdução desse livro, Dealing with Disasters? Em suma, o tópico Human History as Disaster articula 3 dimensões complementares: histórica e simbólica. Cada civilização é construída sobre as ruínas do anterior. O desastre é a própria matéria da história. Perspectiva cosmológica: o desastre é um agente de renovação, uma linguagem pelo qual o cosmos se reorganiza. E numa terceira, uma abordagem crítica e ecológica, no antropoceno, o desastre revela a falência da visão moderna e a urgência de reconectar-se a uma cosmologia cooperativa com o planeta. Por fim, como concluem os autores, vivemos em tempos de desastre, mas também de possibilidade. E talvez, como na poesia de Hölderlin, citada por eles, onde há perigo, cresce também o que salva. Um lembrete de que a história humana, sendo feita de desastres, também pode ser feita de reconstruções. Obrigado, pode avançar. Esse é o título do documento, e aí eu fico à disposição. Pode bater palma!